no filme sobre Quilombo das Guerreiras, eram as mulheres falando da militância e as principais militantes, ativistas do Hotel Cambridge também eram as mulheres, seja esqueci o nome a Carmen, ou quando a Carmen está lá dentro e o prédio está para ser desocupado, é uma outra mulher que faz o discurso de fora defendendo. E de maneira transversal também tem, claro, debate sobre raça, nação e os refugiados. Né? A Ângela foi outra pessoa que a gente tinha pensado para debater esse filme também, porque a Ângela tem esse acúmulo um debate sobre os refugiados. Mas enfim, fique à vontade, não sei se você começar. Preferência? À vontade. Na verdade, boa noite. Eu tinha pensado assim ser muito, muito rápida, porque eu sei que os dois filmes juntos acabaram, né, ficando muito... ficou um tempo muito grande, então eu queria tocar em alguns pontos, assim, eu vou tentar ser o mais rápida possível, e aí depois a gente vai trazendo as coisas que forem surgindo a partir do debate. Só para tentar contextualizar um pouco, o primeiro documentário é um documentário feito de uma forma muito amadora, né, pelos próprios moradores ali, uma coisa bem caseira mesmo, num contexto de iminência de despejo, então, por conta da revitalização da zona portuária. A ocupação foi, de fato, despejada em fevereiro de 2014. Hoje em dia eles estão num processo de reassentamento que dura desde 2009, na verdade, uma promessa de um terreno que vai ser construído um conjunto habitacional pelo Minha Casa Minha Vida Identidade, e que esse processo está rolando desde 2009. Até hoje a gente não tem uma data concreta para que isso aconteça. O segundo filme, ele foi feito de uma forma, na verdade ele é uma ficção, são só dois atores que vocês devem reconhecer, inclusive a Gilda e o Apolo, são dois atores, o resto todos são moradores da ocupação, mas é uma ficção. É claro que existem imagens ali que a gente pode ver que claramente são imagens trazidas, né? Então o filme brinca um pouco com isso, mas é um filme de ficção, ali as pessoas estão atuando. Essa ocupação, ela já está num outro processo, desde 2013 ela conseguiu, através do Minha Casa Minha Identidade também, uma garantia de estabilidade, e só que o processo de requalificação do imóvel, transformar esse imóvel, né, reestruturar, reformar esse imóvel para moradia, ele ainda não foi finalizado, na verdade não foi nem iniciado. Mas existe ali uma estabilidade jurídica que a gente não conseguiu na Quilombo das Guerreiras. Só para a gente ter uma noção, vocês podem, depois a gente pode abrir para o debate, inclusive assim, coisas do processo de como acontece mesmo a operacionalização de você entrar num prédio, algumas coisas ali foram mostradas, se a gente quiser debater um pouco isso, ou então as diferenças de organização. Eu acho que eu não sei se sou eu que tenho conheço as duas formas, mas assim, a gente pode ver um pouco a questão da assembleia, do coletivo sendo comentado muitas vezes no documentário, e a gente vê uma presença muito forte da coordenação da Carmen no segundo filme, né? E então a gente pode também debater um pouco, de repente, essa diferença de organização entre os dois. Mas, assim, algumas coisas que me chamaram a atenção, a primeira delas, assim, para a gente pensar no que e isso apareceu nas duas, né? O que o movimento de luta por moradia ele se embasa. E são duas coisas. Primeiro é o direito à moradia, então, dois princípios constitucionais. Primeiro é o direito à moradia, toda pessoa tem direito a uma moradia. E o segundo é todo imóvel tem que cumprir função social. Na nossa Constituição, as leis brasileiras, inclusive, são bem avançadas em relação a isso, apesar de elas não serem praticadas, elas são bem avançadas. O direito à propriedade, ele não é incondicional. Ele necessita da posse, do uso da função social para fazer valer esse direito à propriedade. Então,
o movimento trabalha com essas duas coisas, é o direito à moradia e a função social da propriedade. Só que no caso dos dois exemplos que a gente trouxe, não é só a conquista da moradia, mas é a conquista da moradia no centro. Então existe aí uma disputa pelo centro da cidade, não, pela infraestrutura que existe no centro da cidade, pela proximidade do mercado de trabalho que existe no centro da cidade. Então, existe uma disputa por se reconhecer merecedor de usufruir daquela infraestrutura ociosa que é utilizada, que é abandonada e revitalizada apenas quando interessa ao capital especulativo. E é isso, né, a moradia, e principalmente a moradia no centro da cidade, que motivam, que fazem as pessoas se integrarem no movimento de luta por moradia, né? Esse é o principal anseio. Elas vão porque elas querem uma moradia, precisam, necessitam de uma moradia e principalmente precisam de uma moradia no centro. É isso que traz essa vontade de ocupar. E aí você tem a ocupação sendo formada, e aí a gente pode ver muito claramente no filme, de histórias distintas, né? De narrativas distintas, de histórias de vida, de trajetórias completamente distintas, linhas que se encontram e se entrelaçam e não formam aquela ocupação. E pessoas que não se conhecem, pessoas que não conviviam antes, e que começam a viver de forma muito intensa e começam a se relacionar de forma muito intensa e seguir regras, né, que fazem parte ali de um processo cotidiano da ocupação e, inclusive, podendo sofrer algum tipo de punição, caso não sigam ali determinadas regras, inclusive com expulsão. Isso foi comentado. E aí você vê que a história, a narrativa dessas pessoas, elas se constroem, as histórias, as trajetórias, elas se constroem e dão legitimidade a essa ocupação. Então, é um discurso do vagabundo, preguiçoso, vagabundo, preguiçoso, bandido, versus ao trabalhador, da mãe de família, do pai de família, de famílias, da criança. A gente tem que mostrar que tem enfermeira, tem advogado, tem não sei o que, não sei o que lá. Então é uma disputa de narrativa do que é a ocupação, que inclusive é utilizada, transpassa a própria transformação física do imóvel. Eles têm muito orgulho e trazem isso a todo momento, né? Como é que foi transformado, o que era, o que virou. Aquelas fotos no final do primeiro documentário bate nisso o tempo inteiro, né? No segundo vem a Carmen e fala: tô cansada de ser de faxineira do Estado, né? Esse trabalho de transformação que a gente, aí a Ângela fala no primeiro documentário, que fala isso, né? A gente revitaliza Francisco de Bicalho, que é a rua que a ocupação ficava, né? E aí, assim, então, e aí, para além disso, o que é fato que a moradia é o objetivo principal e é o que motiva as pessoas a irem buscar e inclusive participar de atos tão violentos, né? Se colocar em risco, colocar sua família em risco. A gente viu aqui, tem um outro documentário do Rio de Janeiro que se chama Atrás da Porta. Quem puder procurar e se interessar, e também se de repente procuro o Paulo, eu tento arranjar também, porque eu tenho um CD, mas eu não sei. Atrás da Porta é um documentário também muito bom que mostra um pouco desse contexto no Rio de Janeiro. Mas tanto o primeiro quanto o segundo, eles perpassam essa questão do para além da moradia, né? Fala da luta contra o sistema, né? A primeira fala que a desordem do sistema é a nossa ordem, né? A Carmen, e no primeiro fala claramente dessa luta contra o sistema capitalista e tal.
E aí e essa discussão do que se conquista, do que se constrói, do que se pauta para além, né, dessa luta cotidiana, nessa transformação diária, nesse processo coletivo de construção política de um espaço. O que se constrói, o que se luta por. Né? E aí eu trouxe 3 trechos de entrevistas que eu fiz, que eu acho que ajudam a gente a pensar nisso, e aí eu abro o debate e depois eu trago os outros pontos conforme a gente for discutindo. O contexto estava do por que você briga, qual é a sua luta, né? E aí eu brigo por tudo, para recuperar o tempo perdido, por acesso à cultura, por acesso à arte, à educação. Eu brigo para construir um espaço onde a gente possa ter isso. Eu brigo não só por um espaço onde a gente se tranque na nossa casa. Eu brigo por um espaço onde, se a criança tiver um problema, ela vai até a biblioteca com alguém lá que ajude ela a fazer aquilo. Eu brigo para desconstruir esse capitalismo, para construir alguma coisa que eu acredite, por uma coisa mais próxima. Eu brigo por um espaço coletivo mesmo, em todos os sentidos. A luta coletiva. Eu acho que construir um coletivo é o mesmo que desconstruir os integrantes do coletivo. Na medida em que eu deixo de pensar só em mim, aí eu vou construindo o coletivo. Para isso, a gente tem que desconstruir aquilo que a gente é e o que a gente foi. Aquilo que disseram pra gente que é verdade, mas é tudo mentira. A gente tem que desconstruir tudo. É tudo que a gente... É como se a gente tivesse que dinamitar nossa vida, os conceitos, tudo. Nada é fácil, e eu fico cada vez mais irritada com isso. Quando eu digo que não é fácil, eu não estou dizendo que não é fácil convencer o outro, não. Não é fácil é me convencer. E tem que ser um convencendo o outro. E às vezes eu estou capengando o outro. O que eu acho mais bonito numa ocupação, de todas as ocupações, sobretudo aqui, é o respeito à diversidade que as ocupações têm. Que muitas vezes não é externado. Se existe um preconceito, ele não é externado pela própria força coletiva. Ninguém tem capacidade de chamar o outro de macaco, paraíba, de gay ou de viadinho, sapatão, disso ou daquilo, porque sabe que o bagulho vai ficar feio com todo mundo. Então esse respeito à diversidade, à diferença, independente de credo, cor, raça, tudo, eu acho que é um espaço muito benéfico para se criar uma coisa verdadeira mesmo. Eu acho que é propenso ter esse coletivo verdadeiro que eu sonho, que não se preocupe só com moradia, com tudo. Se um cara bate uma mulher, tá fora. Não interessa se resolver seus problemas assim fora daqui. Aqui você não vai resolver assim. E ele tem que domar os instintos dele. Entender que ele não pode bater na mulher dele. Ele pode beber, mas a bebida dele não pode agredir o outro. Se respeitar, nesse momento, é uma dificuldade que todo ser humano tem. E a gente vem torto pra cá. Acho que a gente vem aleijado. E o coletivo vai desalejando a gente. Eu gosto muito da linguagem do cinema e me lembrou da minha época de faculdade, quando eu fiz um trabalho sobre arquitetura e cinema. E assistindo hoje o filme, eu assisti o filme com vocês pela primeira vez, eu não tinha visto antes, me fez pensar que eu faria uma coisa completamente diferente hoje, né, do que eu fiz naquela época, mas ainda com a mesma emoção e o mesmo respeito por essa luta, né, por dignidade, né. A casa é onde a gente primeiro existe, né, no mundo, né, o lugar da nossa realização, né, é a casa. A luta por moradia, ela é fundamental nesse sentido, né, para nossa existência. E o filme, os dois, né, o documentário com as mulheres e o filme, são duas linguagens muito diferentes, né, são dois recortes, tempo e espaço diferentes, mas que coloca pra gente realidades muito, muito próximas, né? E o filme, ele traz muito mais elementos, né? E muitos atravessamentos, porque
por exemplo, pensar o lugar das mulheres na cidade, né, assistindo aos 2 filmes, a gente precisa pensar no processo de produção e reprodução da cidade no mundo, de como é que as cidades se constituíram cidades como a gente conhece e como a gente vive nela, né, todos os dias. E eu acho que no filme especialmente, ele traz elementos, né, de um momento muito particular no mundo. Eu acho que no século XXI as mulheres vão estar nesses lugares, né, nessas fronteiras, na luta pelo direito à cidade e na luta pelo direito à moradia. E o filme ele mostra muito isso, de como, por exemplo, a Guerra do Congo, né, faz com que as pessoas se desloquem pelo mundo, né, e como esse capital financeiro, né, a geopolítica do capital, né, faz, através da guerra, através da especulação imobiliária, do mercado imobiliário, como é que esse movimento do século XXI faz com que as pessoas tenham mais mobilidade do que outras pelo mundo, né? Ainda que expulsas ou forçadas a se movimentar pelo mundo, né? E nessa leitura, né, sobre os processos de construção das cidades, né, a forma como o capital, esse capital financeiro hoje é quem ordena ou conduz a produção do espaço urbano, né, do espaço da cidade, de como é que homens e mulheres estão nesses lugares, né? E aí pensar nas relações de gênero, eu venho de um lugar de militância, né? Eu falo de um lugar de construção desse pensamento do direito à cidade a partir do movimento feminista brasileiro, da articulação de mulheres brasileiras, e na minha militância dentro do coletivo Lila Diniz, de pelo menos 15 anos, construindo o que é uma cidade boa para as mulheres. E o filme coloca pra gente essas questões, ainda que de uma maneira muito sutil, né? Porque ele tem um roteiro, né? Tem uma história, a ficção o tempo todo atravessada pela realidade, né? Mas são momentos muito especiais assim do filme que faz com que a gente consiga, que faz com que a gente visualize onde estão as mulheres e os homens na reprodução do espaço urbano, na construção das cidades. E isso tem a ver com, aí pensando nas relações de gênero, e eu gosto muito de dizer que as relações de gênero, elas, essa categoria de análise, né, ela ajuda a gente a fazer leitura de realidade. E que nem sempre, quando a gente faz análise de gênero na cidade, a gente está falando necessariamente de mulheres. É sutil, mas são coisas bem diferentes, né? A gente usa a categoria de gênero para entender essa desigualdade. Por exemplo, quando as mulheres estão varrendo, só as mulheres estão com as vassouras nesse lugar de cuidado da casa, né? Que tem a ver com esse papel construído socialmente, nessa forma de existência, de ser homem e de ser mulher no mundo. E tem um outro momento muito específico, que é onde os homens estão reunidos tomando cachaça, né? O lugar do prazer, do lazer, né? Em nenhum momento você vê, são muito poucos momentos onde as mulheres estão se divertindo, elas estão preocupadas com a ocupação, com a organização, com as crianças, né? E pensar a cidade numa perspectiva de gênero, né, é pensar esse lugar do que é ser homem e do que é ser mulher, né? E de como é importante, por exemplo, quando ela diz, né, eu estou cansada de fazer faxina para o Estado, ela está dizendo, ela está traduzindo muito claramente para a gente que falta política pública, que o Estado ele é ausente nas políticas públicas para as mulheres na cidade, né? Que se falta creche, que se falta escola, se falta transporte, se falta moradia, são as mulheres que vão fazer esse papel no lugar do Estado. São as mulheres que estão nesses lugares ainda de reprodução, né, e de cuidado da vida.
Então, dá pra gente ficar um tempão conversando sobre isso. O filme, ele coloca também uma questão que é muito interessante, que há pelo menos 30 anos no Brasil não se faz mais planejamento urbano, né? Porque é o capital financeiro que faz a gestão do espaço, hoje no mundo, não só no Brasil, mas também no mundo. Então, ao ver o filme, me levou de novo para os bancos da universidade, quando eu li pela última vez, há mais de 20 anos, um livro sobre planejamento urbano, e de como isso não existe mais na cidade, né? E de como é urgente pensar a cidade a partir de uma ocupação como essa, né? De como é urgente você pensar política pública, né? Para você pensar política de moradia, você pensar considerando não só esse lugar do que é ser homem, do que é ser mulher no mundo, esse lugar tempo, a dimensão tempo e espaço, mas também uma dimensão da subjetividade, de como é complexo você conciliar as subjetividades de todas as pessoas. E o filme traz isso muito bem, né? De como é que homens e mulheres, né? Pessoas brancas, pessoas negras, crianças, né? Jovens, pessoas idosas, né? Então é muito desafiador pensar a cidade, né? Pensar uma política pública considerando todas essas subjetividades que são fundamentais, né? Por exemplo, para muitas mulheres, a casa, a moradia, é um lugar do privado, mas sem privacidade para as mulheres. Né? Quem é mãe aqui sabe disso muito bem, de como isso é complexo. Quando você pensar uma habitação, né, tendo esses papéis ainda muito cristalizados, né, de lugar de mulher é o lugar do espaço doméstico, do cuidado da vida, né, do cuidado das pessoas idosas, das crianças, e esse lugar do público, né, onde estão os homens, onde estão, né, e o lugar da cidade, por exemplo, as mulheres estão em todos os lugares, né, da cidade, mas isso não significa dizer que estar em todos esses lugares existe pertencimento ou existe posse desse lugar para nós mulheres na cidade. Essa relação do público e privado que você falou, da mulher e do homem, é interessante, porque existe ali alguns espaços que a gente pode dizer que são espaços públicos, mas são espaços coletivos, né, de convivência. Uhum. E é interessante pensar esse lugar da mulher justamente porque, diferentemente de outros movimentos sociais, aí a gente pode ver representatividade da mulher nos movimentos sociais, representatividade em congresso, em partidos políticos, enfim, nós somos subrepresentados, né? E quando você vai para dentro do movimento de luta por moradia, é o inverso. Você tem um protagonismo feminino claro, isso é destacado, isso é indiscutível. E é interessante porque justamente um espaço que é uma luta por um espaço doméstico, pelo espaço do cuidado e a irresponsabilização desse espaço, né, de gestão, de cuidado do doméstico, por excelência dentro da nossa construção social feminino, ele vai pautar a construção daquele projeto coletivo de ocupação. Em alguns momentos, a gente vê no filme, por exemplo, ela falando da questão do conselho tutelar, né? O conselho tutelar vem, a gente não pode deixar e tal, não sei o quê. Mas a centralidade da mulher no movimento de luta por moradia, não que a casa se limite à mulher, à mãe, à criança ou ao filho, mas que essa gestão da moralidade desse espaço, ela vai ser central também para as decisões coletivas e as determinações da construção desse coletivo. E aí eu vou dar 2 exemplos assim, na Quilombo das Guerreiras que é bem claro, assim, bem característico, que tem a ver com a corresponsabilização de cuidado. A primeira delas é a portaria. Você viu que nos 2 aparece a questão da portaria, a importância da portaria e tal. E quando eu comecei a militar, eu militei durante 8 anos. 8 não. Enfim.
10 anos. Antes de eu vir para morar aqui, né, eu militava no Movimento Sem Teto do Rio de Janeiro e assim, quando eu comecei a frequentar, a portaria para mim era um espaço de segurança externa para dentro. Então, quem vai entrar? A gente tem que fazer esse controle. Quem está entrando no espaço, né, no espaço que é ocupado e tal. E aí você, a partir do momento que você vai conversando, ok, existe essa preocupação, sem dúvida, da portaria do quem vai entrar. Mas a portaria também funciona num controle das crianças não saírem. Porque é um espaço que é muito coletivo, tem muitos espaços coletivos em que as crianças convivem de uma forma muito mais, sem tanto controle. E aí você ter alguém na porta com uma lista dizendo quais são as pessoas que têm permissão dada pelos pais para saírem sozinhas e quais não têm, é uma corresponsabilização do cuidado indiscutível. E a segunda coisa, numa questão, teve problemas lá com uma criança que caiu e tal, se estabeleceu que as crianças não poderiam ficar fora dos seus andares. Ou então elas estavam no pátio coletivo, ou elas podiam brincar nos seus andares. Elas não podiam sair desses dois, elas não podiam estar em outros andares. E aí se tirou na ocupação que todos os moradores eram responsáveis por essa vigilância. Então, se a criança, que não é do seu andar, está no seu andar, você é responsável por colocar essa criança para o andar dela ou para o espaço coletivo. Então, essa corresponsabilização do cuidado, que é levada para dentro da Assembleia, que é discutida na Assembleia, essa gestão da moralidade desse espaço doméstico, ele é muito presente na ocupação. Mas eu queria saber um pouco, assim, a gente passar um pouco a bola para vocês, assim, para a gente ouvir um pouquinho o que vocês acharam, quais foram as coisas que vocês que chamaram a atenção de vocês nos dois filmes. Assim. Quer dizer mais alguma coisa? Não, pode falar. Porque eu fiquei ainda, eu pensei que isso ia falar. A gente consegue. Mas a gente volta. Mas, não, essa questão da ocupação, quando você tem a experiência, por exemplo, de morar na ocupação, como eu morei um mês, na ocupação do IFAM, né? Fora dele. Não era nessa dimensão de ocupar um prédio para a gente morar, mas era uma tensão muito grande. A qualquer momento você podia ser violentada, vamos dizer, e virar uma presa política. A gente tinha esse medo lá dentro. Chegar um carro, bota todo mundo dentro e vai embora. E aí esses conflitos, vamos dizer, internos, que uma ocupação como a do IFAM, os conflitos políticos internos meio que minaram a ocupação, me parece que nas ocupações, assim, como o Movimento Sem Teto, né, que são organizadas por movimentos específicos de ocupação, existe um chamamento a uma unidade, né? Porque sem essa unidade a tendência do projeto falir, ruir, é muito grande. Que não foi o que a gente viveu na ocupação do IFAM. Né? Então, quando o PT foi voto vencido dentro do IFAM, o PT queria sair da ocupação e perderam na plenária, uma plenária que era legitimada pelo PT. Toda noite tinha uma plenária, que isso era uma ideia bem do partido. Nessa plenária, um monte de gente que não estava na ocupação, que nunca dormiu lá para dizer, dar opinião, falar, e não pegava um colchonete para dormir uma porra toda noite lá com a gente. Então, quando foi voto vencido, abandonou o barco e deixou a gente lá e levou toda a infra. Levou geladeira, levou gelágua, levou micro-ondas, os sindicatos pararam de mandar comida. Então, quem ficou lá, ficou nessa conjuntura do abandono. Né? Abandono nada, a gente se viu muito bem. Né? Então, assim, mas essa sensação de você ser criminosa, você explicar. Não que eu me sentisse criminosa, mas eu sabia que era assim que eu estava sendo lida. E é bem angustiante isso. Né? Eu, como professora, me via lá, meu Deus, isso pode foder minha carreira profissional, né? Eu pensava mil coisas. Outra coisa que passava pela minha cabeça, que a gente dormia na varanda, era o medo de ser estuprado. Né? Que um homem pensa isso. Tipo, ele está numa ocupação lá, pode passar mil coisas, mas a chance de alguém me estuprar é real, de estuprar as mulheres que dormiam na varanda.
Então, essas nuances do nosso contexto de desigualdades diárias, eles vêm todos com ocupação de forma muito... Tipo, eu ouvi pessoas de movimentos sociais, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, dizer que o punk que estava lá tem que tomar banho que estava fazendo igual o banheiro. Entendeu? Então, assim, é um espaço realmente vil, vamos dizer. É um espaço, chega uma hora que está todo mundo no limite. E é nessa hora do limite que a gente se testa quem somos nós também. Então, as mulheres sempre protagonizam as lutas, não é só no contexto, na minha opinião, não é só no contexto de luta por moradia. Se a gente olhar a luta campesina internacional, é protagonizada por nós. Se a gente olhar o que o movimento feminista provoca nesse país, como um dos movimentos que mais produz a análise crítica de si mesmo, tanto para as mulheres como para os homens também, é um movimento mais revolucionário, sob o ponto de vista da reconstrução da nossa subjetividade. Então, assim, só precisa a gente dar mais visibilidade a nós mesmas, porque se a gente olhar bem, somos nós, geralmente, à frente. E principalmente na hora de pegar a arma e dar um tiro na cara, é a gente que tem mais coragem. E a gente tem muita coisa a perder. Entendeu? A nossa morte representa um monte de gente abandonada. Não sei explicar se mesmo que a gente não tenha filho, mas quando uma mulher morre, ela deixa muita gente sem cuidar. Então a gente sabe a dimensão da nossa existência. E isso é um peso do caralho pra gente. Não é bom. Acho que não é bom pra gente esse lugar do cuidado, mas é o lugar que nós estamos abrigados dentro dele. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, de ter conseguido vir pela primeira vez no Cine Tiradentes e numa proposta de um filme tão, vamos dizer, tão profundo e ao mesmo tempo leve. A gente riu aqui muito, com as histórias, mas é uma profundidade imensa que esse filme vai trazer de inúmeras críticas sociais. Não só da mulher, mas aí tem um caldeirão de coisas que surgem. Então, uma ocupação é um espaço onde você reforça a sua cidadania, onde você entende que você é um sujeito de direito. Mais do que em qualquer outro lugar, era assim que eu me sentia no IFAM. Eu tenho o direito de ocupar esse prédio, ele é meu, entendeu? A gente foi ocupando o banheiro, eu fiquei com um revólver na minha cara. Segurança contra segurança do IFAM. Eu disse, se o senhor atirar em mim, vai ser um desgaste muito grande para o senhor, para o IFAM. Tipo, assim, numa hora foi o argumento que eu tinha. Quem vai se fuder o senhor, não sou eu que vou levar um tiro pra cá. Foi muito doido isso. Alisson. Para organizar os direitos do importante sobre uma temática assim, que muitas coisas aqui, né, que os vídeos, das falas, da carreira, vocês já estão eu gostei muito do momento que ele faz a relação com o refugiado palestino, quando ele faz a relação desse que o país dele, ele sofreu ocupação e naquele momento ele nunca tinha imaginado que na vida dele ele iria ocupar o controle. E a relação que muitas vezes no filme parte dele, daquele jovem que é Congo, conversando com o diálogo na Sky. Então a gente tem dois contextos de guerra, e a guerra como essa máxima que representa o que há de pior na violação dos direitos humanos. E a gente tem no Brasil uma guerra silenciosa, para muitos o Brasil vive. Não faz parte do contexto, por mais que classe média alta, outras estruturas do país sofram com a violência, a criminalidade está aparecendo. Mas essas pessoas vivem uma situação que é muito próxima dessas violações, que é a falta de lugar para morar, esse conflito direto com a polícia, entendeu? Que é um conflito que acontece no contexto do Congo, no contexto da Palestina. Esse conflito é bomba. Eu gostei de ler uma relação muito interessante, de conflito constante, de abrigo, desabrigo, sabe? Ocupação, tem que desocupar e correr para um canto e ocupar e tal.
gosto muito dessa parte, gostei muito dessa parte de filme, que faz essa relação de guerra, né? Essa realidade é muito dura do Brasil, da violência, da falta de abrigo e tudo mais. E nesse contexto, como e da Essa coisa, só você ia falar. Essa expectativa do despejo é uma coisa que é impressionante nos dois filmes, né? Essa presença, essa tensão, né? O despejo, vou perder minha casa. E aí eu até cochichei com a Carla ali atrás, e uma das cenas que eu acho mais bonitas, que é o oposto disso, é quando eles estão ocupando aquele prédio para prestarem solidariedade, e ela começa a gritar, é a sua casa, entra, tome a sua casa. Assim, de uma força aquilo ali, né? É muito bonito, né? Essa parte. A revolta que dá aquela cena quando a polícia começa a jogar a bomba, os cocos. Dá uma revolta, né? Não sei se é o nome. Meu nome é Alex. Alex. Eu sou jornalista. Então, eu sempre vejo mais pelo lado do cinema do que propriamente outras questões. Mas em relação especificamente a essa questão de gênero, uma coisa que me chamou a atenção é que, por exemplo, nos refugiados sempre são as mulheres que ficam. Os caras que vão embora. Né? Mesmo na guerra, os homens ainda se dão melhor do que as mulheres. Saem então, melhor assim, do que as mulheres. quem fica em todos eles, quem ficou em casa foram as mulheres que ficaram. Sem casa, na casa do irmão. Né? E a mulher do cara do pomo nem aparece. Nem aparece. Né? Mas assim, sobre o filme mesmo, que aí é a leitura que eu faço, é interessante como, por exemplo, o filme, ele 90% do filme é feito de cenas internas. Né? As cenas externas que tem são cenas de violência. Violência no sentido de ação. É quando eles saem para o prédio ou quando a polícia chega para desocupar o prédio. O filme inteiro se passa sempre no prédio, e aí tem esse plano que eles usaram no cartaz, que é do vão central do prédio, que mostra meio como se fosse um universo autocontido. Né? A vida daquelas pessoas fosse um universo autocontido, motivado pelo prédio. Né? A vida delas circunscrita pelo espaço físico do prédio. É um recorte de tempo e espaço. É um recorte de tempo e espaço, mas que é descontínuo, porque ela faz a contagem regressiva da ocupação pelos andares, mas essa contagem também não é contínua. Ela é descontínua, da mesma forma como a história é fragmentada. Né? A história também é descontínua. Você não tem ideia se esse filme se passa num mês, numa semana, em 4 dias, no ano, né? Você não dá conta para saber. Então, e eu acho muito massa, essa mulher é muito foda. O outro filme dela, O Narrador de Javé, também é muito bacana nesse sentido. E aí, parabéns para vocês. Só fiz o download. A gente só fez o download. A gente só pirateou isso. Tem uma coisa bacana de pensar que de pensar que a cidade hoje, eu como arquiteta, né, que estou pensando a cidade o tempo todo e agora pensando a cidade a partir do afeto, eu vejo como o filme traz isso, né, dentro daquele prédio, né, como é desafiador para mim, por exemplo, pensar a cidade a partir do movimento das pessoas e não necessariamente ter que pensar num espaço físico, território, um lugar, né? E aí é muito legal também pensar a partir do conceito de território e a partir do conceito de lugar, né? Que lugar tem afeto, né? O território não necessariamente, né? É uma coisa maior. E de como a coisa ficou assim volátil, né? De como
a gente precisa ir atrás mesmo é do afeto, de como a gente precisa lançar a mão da subjetividade das pessoas, né? De homens, mulheres, crianças, para poder pensar uma outra cidade, né? Esse lugar que acolhe, né? De alguma maneira. E o filme coloca isso muito, apesar de eles estarem no espaço físico, né? Que é o prédio, você tem ali uma infinidade de coisas que estão para além do espaço físico, né? O cara saiu do Congo, o outro veio da Síria, né? Tem guerras expulsando as pessoas, né? Tem as mulheres, por exemplo, as pessoas negras no Brasil, se você pensar as pessoas negras no Brasil nunca tiveram um território, né? Elas construíram lugares, né? E esses lugares estão o tempo todo sendo questionados, né? Estão o tempo todo sendo destruídos, né? Em nome de uma outra ordem, né? Para a cidade. Eu tive uma experiência agora, essa quarta-feira passada, eu fui num lugar aqui em Natal que eu nunca tinha ido antes, que é a comunidade do Jacó. Não sei se alguém aqui conhece. Eles estão num recorte da cidade, em tempo e espaço na cidade, que é uma coisa inimaginável. Eles moram num buraco. Alguém aqui, vocês devem conhecer ali o prolongamento da Floriano Peixoto, que vai sair lá em Roca, se construir aquela mureta enorme, e tem aquela parte alta do centro de turismo, que tem um posto de gasolina e um centro de turismo. Essa comunidade está exatamente entre esse muro e aquele barranco que tem assim, atrás do centro de turismo, que vive desabando. E aí você, né, aquilo é cidade. Eles estão na cidade e eles são invisíveis na cidade, né? E aquele prédio que construíram do lado assoreou muito mais, as casas desceram todas e até agora a empresa não indenizou. Eles estão num buraco. Nesse buraco, que eu estou chamando de buraco, era uma lagoa e essa lagoa foi aterrada. É a antiga Lagoa do Jacó, como era conhecido, e por isso a comunidade do Jacó. E eu cheguei lá e eu achei que eu tivesse entrado por um portal, eu tivesse passado por um portal. E olha que eu estudei nessa universidade, eu fiz arquitetura aqui, eu não sou daqui de Natal, mas eu estudei aqui, eu me constituí a pessoa que eu sou hoje nessa cidade. E eu já fui para muitos lugares dessa cidade. Mas ter atravessado, e aquela mureta, não sei se vocês já passaram por lá, aquelas coisas de concreto que eles fazem para assim, margeando a avenida, é uma mureta, gente, que tem uma altura dessa assim, que eu achava que era assim, mas ela tem essa altura. E quando a avenida foi construída, eles passaram um muro que tem quase, deve ter uns 30 metros assim, de extensão. Eles isolaram a comunidade inteira. Passaram o muro. Ninguém nem vê lá embaixo. Passaram o muro. Aí a comunidade foi lá um dia e quebrou esse concreto que é da largura dessa mesa aqui. Eles quebraram e fizeram uma abertura para a comunidade respirar. Vocês imaginam, né? Então, o filme, eu também tive essa mesma sensação de ter entrado num portal, sabe? Com tanta diversidade, com tantas vidas de pessoas, né? E de como essas pessoas chegaram até ali, as histórias de vida, né? A forma como as cidades vão sendo modeladas aí a partir de uma perspectiva que não é nada humana, que não é nada que não tem afeto, que não tem cuidado com as pessoas, né? E de como elas se encontram naquela ocupação, né? E de como a ocupação é a única alternativa para um refugiado no Brasil. Porque um refugiado que chega em São Paulo, ele vai procurar uma ocupação. Ele não vai procurar outro lugar, né? No Rio também. É muito comum. E é isso, eu não sei se eu falei muita besteira assim. Estou aqui divagando, pensando no filme, pensando alto.
Tem várias coisas, né? Eu perdi a começo do filme, tinha muita expectativa com o filme. Pensando em várias coisas que vocês comentaram, né? Pensei, por exemplo, nisso que a gente sabe, mas quando alguém contesta no nosso braço fica meio assustador, né? Não se faz mais planejamento urbano no mundo. A gente sabe disso, mas é aterrador assim, escutar o assunto, né? Então, eu fico pensando que cidade produzida não fazendo esse planejamento, né? E deixando outros fazer com evidente planejamento, né? O capital transnacional financeiro, especulativo, ele produz isso. Produz não apenas não produz apenas os planos macro que a gente consegue pensar, mas nesses planos micro, né? Produz atividades bem específicas, formatos de família, né? Formatos de comunidade. Então, acho que a fala que vocês... Eu conectei isso, né, nas suas falas. Como, por exemplo, o centro da cidade estão pensados para uma atividade burguesa, de famílias que se fecham. Né? Eu não vejo uma ocupação fechada para a cidade. A ocupação é uma venda para a cidade. Né? O que está sendo é enclausurada dentro de um modelo de se fechar, não apenas com as grades, mas com o próprio modelo de família. Você não interfere na minha vida, você não olha para os meus filhos, você não opina sobre a minha forma de viver. Né? O contrário que acontece é que a gente vê com formas organizativas em vários outros espaços, mas nas ocupações também, dessa responsabilidade coletiva pelo cuidado, né? Das crianças, dos idosos, então, modelos familiares que vão para além da antropologia escutada, né? Pensar o parentesco para além dos laços de sangue, pensar o parentesco construído com os afetos, com o cuidado, com a responsabilidade, sem inclusive fazer o que você não quer fazer, mas que a família obriga que você fazer. Inclusive com normas que você pode contestar, você pode querer ou não ficar no seu andar, mas é uma norma comunitária que tem uma responsabilidade compartilhada. Né? Então, No doente também. Do doente. No E documentário ela esses falou. momentos de vulnerabilidade, eles vão marcar uma diferença também muito séria, por exemplo, com quem é da cidade que não é. Parece uma estupidez, porque, na verdade, a mensagem que está sendo passada é que ninguém é da cidade. Todo mundo deveria ir para outro lugar ou para aquelas periferias que fazem cada vez mais uma diferença, porque seria a cidade central, a cidade do núcleo conectado, e aquelas periferias que são habitações, né? Cidade, infraestrutura. Mas quando as pessoas estão de fora, o assunto do cuidado é muito complicado. Né? A dúvida, por exemplo, se a sua comissão de não ter documentos, mesmo que o Brasil fale que não tem problema, vai ser se eles vão ser, por exemplo, capturados na malha do Estado no momento de pedir atendimento médico, né? No momento de pensar outras possibilidades de adicionar direitos para eles. Né? Então, esse cuidado é bem importante para as pessoas que vêm de fora. Se tem outra rede de São Paulo para eles ficarem, mas são sempre temporárias muito complicadas. E estão aproximando o tempo todo eles com outras categorias que também são complicadas. Né? Então, tem a Missão Paz, no centro, a Ronicé, que é o único albergue mais ou menos decente, né? Somos públicos, tem um monte de restrições. Então, geralmente eles conseguem circular o primeiro ano nos albergues e depois vão ter que procurar soluções de moradia e para quem quer ficar, precisa ficar no centro, geralmente são as ocupações. Né? Então, o interessante é, eu pensava também um pouco que a companheira falava de como você se constitui subjetivamente como um criminoso para o Estado. Você acabou de entrar, a gente conta uma piada para a gente que a sua presença é uma coisa nova para o Estado, mas você já está completamente filtrado pela raça, pela cor, pela nacionalidade. Não é a mesma coisa ser congolês do que ser sírio. Então, e você já vira, além do mais, uma pessoa criminosa, não apenas pela entrada ilegal no país, mas pela forma que você tem que construir a sua permanência, a sua experiência e o seu território de experiência na cidade. Se a gente olhar bem, o Brasil é um país de ocupação. Total. E tem outra coisa que é tudo lote, tudo no bairro. Eu trabalhei com pacientes de rua, morando com pessoas em situação de rua. É a mesma coisa, só que a questão é você despejado de uma calçada, tá ligado? Você nem precisa invadir um prédio, você é despejado de uma calçada, procure outra calçada. O empresário diz, dono da loja, na minha você não fica.
Aí eu teve um paciente que ficou em frente ao Banco Nordeste, ali na Prudente, e ele disse que não ia sair, que a casa dele era aquela calçada ali. E a gente em nenhum momento pediu para ele sair, nada, mas eu disse com a ordem judicial que ele não podia ficar naquela calçada. Ele disse, então mande a polícia me tirar, e mandaram a polícia. Então assim, a questão é muito mais grave, né? Não é um prédio, mas você está numa calçada que alguém não queria que você fique. 70% das casas em Natal não tem escritura pública, não são. A questão fundiária em Natal é uma coisa muito séria. No Brasil até... Brasil, Até, sei lá, São década de Luís. 60, 70, 60% do território brasileiro era de ocupação de ocupação. ilegal. Eu estive em São Não Luís regular. há 10 anos e não sei se mudou agora a situação, mas São Luís não tinha divisão de bairros. São Luís não tinha bairro. A gente ficava pensando, mas como é que o correio chega na casa das pessoas? Porque você tem a parte da ilha, né? E todo o restante é uma área completamente aterrada, de uma miséria extrema, absurda. Você tem a parte antiga da cidade, a ilha, e o resto da cidade é uma cidade sem bairro, sem administração, sem zoneamento, é uma coisa muito louca. A forma. Não, só que lembrei de um outro documentário que fizeram sobre a presença de angolanos e a senegaleses no Rio de Janeiro, que se chama Portas Abertas, Braços Fechados, que é um pouco criticando a forma que o Brasil se apresenta na comunidade internacional como uma das legislações mais avançadas em termos de restrição, particularmente de refugiados. Né? Agora ele também está fazendo a mesma coisa sobre a migração. Então, a ideia é que você não precisaria você não teria muitos entraves caso você for solicitando para entrar no Brasil. Né? Isso seria uma marca diferencial com a Europa, os Estados Unidos estão se fechando e tal. Mas que o documentário ele vai criticar precisamente vocês deixam entrar para não fazer nada, né? Para deixar morrer. Então eles vão comparar isso, né? Um pouco que o filme também estava acontecendo, comparar com a situação de guerra, por exemplo, dos países de origem. O Brasil se usa dessa imagem de receptor. No início do filme, nos primeiros 10 minutos, um deles fala assim, que eles estão numa situação de assembleia, e aí alguém fala, mas a gente tem que cuidar desses caras ainda, a gente não está dando conta da gente, né? Nós brasileiros. Aí o principal protagonista congolês, ele fala, mas o Brasil tem responsabilidade sempre que vocês tiram onda no direito internacional dizendo que vocês são avançados. Então tem uma cena que é esse discurso assim, bastante evidente, que é bem... Não, você não vai esse filme. Quando eu vi, eu falei que você ia gostar do filme. E é engraçado assim, essa coisa dos refugiados, que tem uma hora que eles falam... É exatamente nesse momento da discussão que estão falando, a gente ainda tem que dar conta deles, a gente não dá conta nem da gente. Aí ele fala, nós somos estrangeiros refugiados no Brasil, vocês são brasileiros refugiados no Brasil. E aí, assim, na hora que eles estão pensando também eu esqueci o nome do teatro audiovisual, como é que é o nome disso? Alguém lembra? Tem um nome para aquilo que eles fizeram? Era alguma coisa viva, alguma coisa viva. Não lembro. Quadro vivo. E aí eles estão pensando e tal, não sei o quê, e aí vem a Gilda e fala, com todo respeito e tal, não sei o quê, mas por que a gente não fala dos nordestinos, que são a maioria entre a gente? E é muito interessante isso porque, tipo, eu no meu doutorado, eu fui buscar justamente esse movimento, né? Como esse deslocamento na trajetória de vida. E aí você são pessoas que são desterradas o tempo inteiro, realmente são refugiados, né? Você já passou por diversos estados do Brasil, já passou por diversas cidades, inúmeras moradias e que as situações vão te levando a se mudar, a se desalojar, a se movimentar. E a ocupação é um momento de pousio,
mas em constante, né, possibilidade de novamente haver um despejo, novamente um novo deslocamento. E aí, quando a gente fala da unidade, você falou, ela também falou da questão da unidade, né? Como é que é construída essa unidade? Isso é interessante, porque é justamente você reconstruir a sua história enquanto um imigrante, enquanto uma pessoa que vai se deslocando constantemente e um sujeito, e aí você reconstrói aquela trajetória como um injustiçado, um trabalhador injustiçado que tem um direito por aquele espaço, que é merecedor daquele espaço e que da sua luta, do seu sofrimento e através da sua denúncia, né, a sua trajetória, a sua vida é uma denúncia. E a trajetória dela, que está do seu lado, apesar de ser totalmente diferente da sua, pode ter vindo da Palestina, pode ter vindo do Iraque, pode ter vindo do Congo, pode ter vindo de Brasília, pode ter vindo seja lá da onde, todas aquelas trajetórias, elas se enroscam e constroem a legitimidade da permanência daquele espaço. É justamente ali, por essa denúncia contando a sua própria história, que se constrói essa unidade de moradia. Impressionante, assim. E essa coisa que você falou do refugiado, isso muito claro, assim, quando a gente entrou num prédio, e aí a gente foi despejado, já estava num contexto horroroso no Rio de Janeiro, em que a gente já estava com o PMDB na esfera municipal e estadual, e ligada ao governo federal, pelo PT, então a gente estava com um alinhamento político péssimo para as ocupações, e a gente foi despejado assim 12 horas depois. A gente entrou e foi despejado. E aí a gente saiu e a única pessoa que a Polícia Federal levou foi o refugiado. A única pessoa que foi presa naquele despejo foi o refugiado. Ela depois foi solta e tal, ele foi solto porque estava com a documentação toda corretinha, mas a Polícia Federal levou ele. Foi impressionante. Assim. E aí a questão da tensão, né? Um momento bonito da ocupação, mas você vê que ela ocupa, é um momento forte pra cacete, depois ela desaba, né? Ela desaba, porque a ocupação é um momento, tanto a ocupação quanto o despejo, é um momento de muita tensão. Aquela coisa de você vai entrar e você vai ficar 48 horas é indiscutível, assim. Isso é uma coisa muito tensa. Você entrar num lugar, você não sabe direito o dia que você viveu, você não sabia um dia que estava ocupado. A gente vai ocupar amanhã, chegou uma hora, não, é hoje, vamos embora, pega as coisas, vamos embora, vamos ocupar. E aí você não sabe quando você não tem planejamento, você entra naquele espaço que é totalmente, não tem água, não tem luz, imundo, cheio de lacraia, rato, cachorro, às vezes tem inclusive segurança, você não sabe o que você vai encontrar. Então é um momento de muita tensão, assim, muita adrenalina. E um momento de despejo, que é um momento de muita violência, né? Um momento de muita violência mesmo. Assim, eu já vi a polícia assim, jogando spray de pimenta, a cena daquela criança no colo da mãe, eu já vi assim, policiais propositalmente jogando spray de pimenta em crianças tão pequenas quanto aquelas. E no Rio, o despejo era feito pelo caminhão da Conlurb, né? Que também é a empresa de limpeza pública da cidade. Então tinha uma nova violência com relação aos moradores de ocupação, que eles falavam, minhas coisas não são lixo. Vocês não vão levar no caminhão da Conlurb. Então, até tem um vídeo da Agência Nacional de Favelas que mostra, acho que era aquela ocupação da Mensah, que mostra isso, as pessoas desesperadas, você não vai levar no caminhão. Você quer tirar, tira, mas não esculacha botando no caminhão. Guerreiros do 234 porque é exatamente isso, você já está totalmente, você vê ali como elas negociam, essa questão da luta política, do jurídico com o político, né? Você disputa ali o jurídico e depois você disputa o político, né? Na resistência, na porrada, vai o político, mas antes disso você tenta, você vai por todas as esferas que você tem. Até com a tangerina. Até com a tangerina, exatamente. A tangerina é ótima, gente, a tangerina é muito bom. E a gente tem e aí você tem várias, diversas formas de se romper com os procedimentos legais,
de se fazer um despejo. Então, qualquer pessoa que seja despejada tem que ter uma assistência médica, tem que ter o conselho tutelar presente, tem que ter o representante do conselho do idoso, tem que ter, entendeu? Tem todo o procedimento para ser respeitado para conseguir que o despejo aconteça de forma legal. E eles são completamente tirados todos os seus direitos, né? Você não tem conselho tutelar na porta. O despejo é feito sem conselho tutelar, o despejo é feito sem o oficial. O despejo é feito, inclusive, sem a apresentação da ordem de despejo judicial. Assim. Então, para aquela parcela da população, tá ok você romper com vários níveis de direitos, porque é outra mesmo, tá? Em outra esfera. E, acima de tudo isso, vem o caminhão de lixo, né? Você não tem direito a nada, nem a um caminhão de mudança para carregar os poucos bens que você tem. E aí, acho que daqui a pouco o seu Borges tem que sair, então quem tiver mais falas, a gente faz depois dele, porque a gente tem que pregar uma história daqui a pouco. Não, tranquilo, deixa aí. Porque é o seguinte, você falou que o filme é um filme de ficção, né? Mas são não atores que na verdade estão vivendo ou reencenando coisas que eles passaram, né? Então, até nisso o filme ele quebra essa barreira do que é documento e do que é ficção, né? Porque eles vivem emoções e situações que eles viveram, que eles conhecem muito bem isso, e aquele momento em que a mulher desaba lá, a coordenadora, isso fica muito evidente. E aí me lembra um filme dos irmãos Caviani, que é o César Deve Morrer, que se passa num presídio, né, e que são os próprios presidiários reencenando a própria história deles. Ótimo Né? filme para passar aqui. Inclusive. Muito bom. Então, assim, até nisso é desafiador, é instigante dentro do filme, né? Porque até que ponto isso é totalmente ficção e até que ponto isso e você vê que tem imagens que são documentais realmente e outras imagens que são montadas, mas o filme ele transpõe essas barreiras, elas se dissolvem durante o filme, né? Era isso que eu queria acrescentar na conversa. Eu queria só colocar mais uma questão bem rápida, que na luta por moradia, né, a gente sabe que as mulheres elas têm muito pouca representatividade nos espaços de decisão, né, sobre a cidade. Nós não participamos da produção da cidade como a gente conhece. Então, a forma de ocupar, essas ocupações lideradas por mulheres, elas são um momento de empoderamento, de fortalecimento do sujeito político mulher, mas a gente precisa ter um cuidado que é muito fácil a gente cair numa homogeneização, numa como é que eu posso dizer? Numa naturalização desse lugar das mulheres, sabe? Da luta por moradia. Que apesar de ser um lugar de poder, de fala, de luta, de resistência, a gente corre o risco de reificar esse lugar das mulheres no espaço do cuidado, da vida, sabe? Então, quando a gente pensa a cidade, a gente precisa ter muito esse olhar. Até que ponto isso, de fato, empodera e transpõe a barreira da desigualdade de gênero. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas é um lugar que fortalece, que empodera, que dá voz para as mulheres, mas ao mesmo tempo é uma guerra que elas são a parte mais fraca nessa guerra na luta por moradia, né? Que a guerra por moradia ela é muito maior, né? Ela está numa dimensão de coisas, né? De questões, de impossibilidades que ainda
estar à frente de uma ocupação ainda é muito pouco para se fazer transformação social, para se romper com as desigualdades entre homens e mulheres nas cidades. Então, é assim como a gente fala que pensar a política pública numa perspectiva de gênero é uma coisa, e pensar a política pública para mulheres é outra. É sutil, mas são coisas diferentes e tem efeitos diferentes na hora de pensar. E ter esse cuidado de pensar uma política pública para as mulheres, de não reificar esse lugar que culturalmente é dado para nós, Mas infelizmente do privado. só em creche. Infelizmente. Sim, mas é importante ter... ver numa plenária, mas eu ainda defendo que a gente Exato. não creche. Exato. Assim, é como uma questão do parto, ao mesmo tempo que é uma força pra gente, também nos fragiliza. Ao mesmo tempo Como que é o uma... sistema copia Exato. isso no lugar do parto. Não, que eu acho que é isso, uma reflexão que tem que fazer, por que essas mulheres protagonizam tanto, né, o movimento de moradia? Talvez o fato de elas terem tão aprisionadas, tão fixadas no espaço doméstico, elas poderiam, que passariam mais tempo na ocupação. Porém, por outro lado, essa perspectiva talvez seja uma perspectiva de classe que não reconhece o quanto as mulheres de camada popular estão aí no mercado de trabalho há muito tempo. Isso. Então, Ou as também mulheres tem que negras pensar- estão na resistência e na transformação. Ou mesmo que a ocupação ela não se restringe ali, né? Isso. O pioneirismo das mulheres no movimento de moradia vai discutir Constituição, vai discutir projeto de cidade, vai discutir projeto de vizinhança, vai discutir transporte público, vai discutir, inclusive, a necessidade de moradia no centro, porque é ela que precisa trabalhar perto de casa, porque se o filho estiver doente, alguma coisa, a vizinha vai chamar e ela tem que chegar rápido em casa. Então, não é uma coisa restrita à ocupação, é um agente político que está discutindo a vida. São mulheres discutindo A a cidade a partir da ocupação. Eu ia fazer uma pergunta final. Minha, não sei se vocês têm coisa para falar, mas Não, já que peguei para falar. Eu queria só perguntar uma coisa. Vou falar. Pegando o que a Cláudia falou e o que a Ângela emendou. A Cláudia falou da ausência de um projeto e a Ângela falou que existem pessoas que fazem projeto independente do planejamento, né? Ausência de planejamento urbano. E a gente falou que existem pessoas que fazem planejamento e vocês conversaram em torno do mercado. Mas eu acho que é isso, essas ocupações disputam planejamento urbano, disputam um projeto de cidade, uma noção de cidade. E aí minha pergunta é que outras forças, que outros movimentos vocês identificam disputando a cidade hoje, disputando o projeto de cidade que acham que a gente deve valer a pena? Seja uma coisa mais organizada, porque ocupações organizadas, ou a gente tem que comprar coisa com os camelôs, porque os camelôs fazem uma resistência de um projeto de cidade, uma disputa pela cidade. Fico curioso para saber que outros movimentos vocês reconhecem, que outras forças vocês identificam aqui em que Natal disputam a cidade para a gente. Tem um movimento de pessoas em situação de rua, que é maravilhoso, que eu tive a oportunidade de participar de uma roda de conversa com eles, que é muito bacana. Tem o movimento cultural em Natal. A África lá na Zona Norte, o movimento Nossos Valores é um projeto de disputa da cidade. Carcará. Aqui em Natal, o que mais? Assim, pensando nacionalmente, né? Você tem aí grupos de... Olha, hoje, no Brasil, a população negra, seja só mulheres, seja juventude, são as pessoas que estão fazendo disputa de cidade hoje no Brasil e eu acho que no mundo, que é um movimento que eu acho que é o que tem de mais pulsante e que está mais pressionando essa estrutura que está aí, que a gente não quer. Eu acho que a população negra tem feito tem muita potência e tem feito muita transformação nesse sentido. Eu acho que é isso, os movimentos dos artistas também. Eu acho que o movimento, assim, que a gente está falando exatamente disso, né? Da falta de planejamento, mas que não é, na verdade, uma falta de planejamento. Existe justamente uma lógica mercadófila para vender a cidade do jeito que ela é. Então, é bem planejado, na verdade, é bem estruturado para não existir realmente essas outras funções, não se abrir brecha para disputar projeto de cidade, né? A ideia de você
vender a cidade como uma mercadoria, né? Você transformar a cidade é um planejamento, ele existe. E aí eu acho que todos os movimentos que disputam o espaço público, eu acho que fazem esse papel, assim, fora, né, a luta por moradia, assim, você está disputando o espaço público, porque eu acho que o espaço público virou uma coisa meio de passagem, Foi construído moralmente como perigoso. Perigoso, também, do né? medo, né? Exatamente. Então eu acho que os movimentos que disputam, que vivenciam, que ocupam o espaço público adicionam, assim, sempre nessa luta por um outro projeto de cidade, na minha opinião. E tem o MAC, que é o Museu da Memória Afetiva da Cidade. Eu fiquei O tão Museu da triste. Memória Afetiva da Cidade é um museu virtual e eu faço parte de uma equipe que está construindo uma forma de pensar Natal através dos afetos. A história de vocês contam a história da cidade. Cada um de vocês aqui pode subir as suas memórias, seus afetos sobre a cidade. Pois é. Isso é uma coisa que a gente está descobrindo aqui em Natal, sabia? Que tem muita gente do interior. Natal é uma cidade que está sob dunas, né? E tem uma amiga minha que tem uma teoria que ela está sempre em movimento, assim como as dunas. As areias ali. Natal tem essa coisa. Então, quem quiser pensar a cidade a partir do seu próprio afeto, das suas memórias afetivas na cidade, entra lá no mmacnatal.com e conta pra gente a sua história de afeto. É um site. Só para terminar, eu queria falar uma coisinha assim para fechar o que a gente vem falando. Que eu acho que tem muito a ver com o núcleo de vocês, é essa discussão assim, da busca por justiça, da busca por uma nova cidade, mas levando em consideração as várias dimensões das injustiças, né? Esse debate da diversidade, da interseccionalidade, até que ponto as vivências da violência, da restrição do direito à cidade é feita para as nossas diversas camadas, né? E aí, assim, esse debate, essa luta da interseccionalidade, ela na ocupação, ela se faz de forma muito concreta, transformando de forma muito concreta a vida das pessoas. A ocupação, ela permite, por exemplo, que sou Paulo, um morador negro de 65 anos de idade, idoso, que não tem mais condições nem financeiras, nem muito menos físicas, de morar na periferia, porque o Rio de Janeiro é muito grande, então se morar na periferia você vai demorar 2 horas para chegar no seu local de trabalho, e ele trabalha de flanelinha às 6 horas da manhã. Então é inviável. Então a ocupação permite que ele continue trabalhando, que ele sustente a família dele. A ocupação permite, por exemplo, que a Helena, uma mãe solo com 8 filhos, que durante a sua trajetória inteira de vida, todas as vezes que ela teve rompimentos conjugais, ela teve que se deslocar, porque era impossível ela permanecer na mesma moradia, porque ela não tinha condição de sustentar seus filhos e sustentar o aluguel. Então, todos os rompimentos dos relacionamentos dela, ela teve que se deslocar. E na ocupação, ela encontra uma estabilidade que, independente do status conjugal dela, ela permanece com os seus filhos numa estabilidade. Ela permite, por exemplo, que a Isa, uma mulher pobre, que veio de Santa Catarina, saindo da casa dos pais muito cedo, por uma impossibilidade de vivenciar sua sexualidade de forma plena e livre, e que vai encontrar na ocupação essa possibilidade de vivenciar isso sem medo e sem vergonha, longe da família, e encontrando um novo espaço de liberdade. Então eu acho que a ocupação é essa transformação na vida concreta das pessoas, nessas micro-revoluções, nessas micro-lutas que a gente pode fazer cotidianamente. Agradecer.